Fala, meu povo animado, povo querido, povo feliz da turma 601. Que saudade de poder estar com vocês. Pelo andar da carruagem, estaremos juntos logo em breve. Se Deus quiser, temos que ter fé, temos que ter esperança. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de estudo, trabalho de ensino e aprendizagem, feito a respeito dos primeiros habitantes do Brasil. Quem foram? Quais foram os primeiros homens a habitar o nosso país? O que chamamos hoje de Brasil era um extenso território, uma extensa quantidade de pessoas que povoaram essa terra e que foram povos diferentes. Não é porque são indígenas que todos são iguais. Cada um tinha uma cultura, cada qual tinha a sua forma de pensar, de agir, a sua forma de guerrear, tinha a sua diversidade. Então, temos que entender isso. Primeiro, tirar esse aspecto de que tudo era igual, de que todo indígena tinha a mesma função, tinha a mesma condição, eram diferentes. Então, vamos iniciar o nosso estudo falando sobre os paleoíndios. Paleoíndios, que habitaram o nosso território brasileiro atualmente, chamado de Brasil, há cerca de 12 mil anos atrás. Os paleoíndios, eles eram caçadores, pescadores, coletores, e temos vestígios dessa habitação aqui no Brasil, principalmente no lugar chamado Lagoa Santa, em Minas Gerais. Data-se de importantes vestígios desses habitantes aqui, os seus crânios, principalmente a questão do seu crânio, porque esses homens que morriam, eles tinham cerimônias de sepultamento, então eles pensavam sobre a vida após a morte, eram sociedades complexas. Os paleoíndios habitaram o nosso extenso território, só que principalmente em Minas Gerais, Lagoa Santa, foram encontrados muitos vestígios desse povoamento. Quer conhecer um crânio? Quer ver de cara, logo assim, um crânio de 12 mil anos atrás? Abre esse livro aí, página 300. Você vai poder ver esse crânio. Professor, eu estou sem um livro, então veja aqui. Esse crânio é datado de 12 mil anos, que foi encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais. Além dos paleoíndios, o que é que eles caçavam? Grandes animais. Existia no Brasil uma megafauna. Qual é a diferença de fauna para flora? Fauna são os animais. Flora, lembra de flor, são as plantas e tudo que habitava o Brasil, que é um país rico e muito abençoado nesse quesito. É um país abençoado por Deus, porque tudo que se planta dá, aqui é maravilhoso para viver, né? Se fosse pensar em termos naturais. Mas temos megafaunas, grandes animais. Você vê, por exemplo, a anta. A anta é um animal pequeno, só que no tempo dos paleoíndios eram grandes animais. Como é que a gente sabe disso? Pelo fóssil deixado. Depois que a pessoa morre, vai todos esses resquícios carnais, né? A carne humana, a pele, tudo isso vai embora. Mas o nosso esqueleto fica. Então temos aqui um fóssil de uma anta gigante encontrado no Brasil. Tá curioso? Quer conhecer mais sobre esse povo? Só um momentinho. Os povos que habitaram a nossa região são extensos, são muitos, com variadas formas linguísticas, com variadas formas de vestimenta. Ué, o índio não andava nu? Não, o índio se pintava, o índio raspava a cabeça. Então o índio ele tinha formas de culturas diferenciadas. Bem interessante isso. A gente tem que tirar esse pensamento eurocêntrico de achar que tudo é de acordo com a nossa visão. Não, eles tinham uma cultura, eles tinham vida, eles tinham pensamentos, eles tinham forma de enxergar o mundo, tinha sua religião. Isso é muito interessante. Mas os sambaquis vão ser os primeiros povos a habitar e a ser destaque nessa região chamada Brasil. Quem são os sambaquis? O que são os sambaquis? Um amontoado de conchas. Esse povo, eles faziam amontoado de conchas altas, grandes, imponentes, que tinha osso, tinha pedaços de pedra e muitas conchas, habitando principalmente na área litorânea. O que é o litoral, professor? Locais próximos do mar. E os sambaquis faziam grandes amontoados, chegando até 2 metros de amontoado de coisas.
parece que esses sambaquis queriam chamar a atenção de alguma forma. Então, quais são os primeiros povos de destaque no Brasil? Os sambaquis. Se você for falar sobre Brasil, povoamento, você não pode esquecer esse povo, os sambaquis. Homens de destaque que se desenvolveram nessa região litorânea praticamente, né, muito predominantemente no litoral, contudo com um excelente aspecto de chamar a atenção para a sua existência através das conchas e dos seus amontoados. Lembra, concha invertida, são todas essas expressões dadas aos sambaquis. Então, os sambaquis, além de tudo, habitavam essa região há mais ou menos 10 mil anos antes da chegada desses europeus no Brasil. Então, tem até uma discussão, quem descobriu o Brasil? Será que ele foi descoberto? Se foi pelos indígenas, que chegaram aqui muito antes da chegada dos europeus. Então, por que dando esse nome Brasil? Tem uma discussão, né? Tinha uma aluna que odiava quando se falava que os portugueses descobriram o Brasil. Não foi descoberto, o Brasil foi inventado. Foi dado um nome para essa região, foi dado uma cultura que foi implementada pela força, porque se a gente fala hoje o português, é porque essa dominação linguística ela foi dada pela violência. Saiba disso, que os povos que aqui habitavam foram dizimados, catequizados, transformadas as suas culturas, então foi uma coisa bem violenta. Mas para que eu possa estudar sobre esses indígenas, conhecer um pouco sobre o seu modo de vida, eu preciso saber a origem linguística. E a grande referência que nós temos da língua desses povos que habitavam era a língua tupi. A tupi e a macro-G. Dá uma olhadinha na página 303 que você vai entender um pouco sobre essa cultura dos povos que falavam a língua tupi. Então, os mais relevantes, os mais predominantes falavam a língua tupi. Inclusive, São Gonçalo, Niterói, Itaipu, Itaipuaçu, todos esses locais foram habitados por povos de língua de origem tupi. Se no seu sangue corre algum sangue indígena, saiba que você está com muitas probabilidades de ter um sangue tupi rodando, circulando nas suas veias. Então, são dois troncos linguísticos de destaque que nós podemos citar. O tupi e o macro-G. Macro-G, como se escreve isso? Você vai escrever quando eu vou mandar para você copiar no seu caderno porque é importante. O macro-G, na verdade, era uma língua que ocupava o litoral brasileiro. Toda essa costa litorânea era composta por pessoas de língua macro-G. M-A-C-R-O-J-E. Acento circunflexo. Macro-G. E esses povos foram expulsos pelos de língua tupi. Quer conhecer um pouco sobre a cultura tupi? Quer conhecer como era a forma física desse pessoal? Lá nas Barcas, né, ali em Niterói, logo na praça, tem uma praça dada a um nome de um importante índio de língua tupi chamado Araribóia. Você vai ver como é que eram os traços físicos desse povo, que era um povo muito guerreiro. Você vai ver lá, ele tá de costas para Niterói, olhando para o rio, e você pode ver pela forma física que era um índio muito forte. E esses índios de origem tupi, de língua tupi, expulsaram os de língua macro-G. Aí você fala, tá vendo, o índio é tudo igual? Não, não é. Tanto é que eles disputavam território. E muitos de língua macro-G foram expulsos para o interior da mata. Foram viver lá para o interior e muitos, inclusive, foram para o sul do nosso Brasil. Ah, professor, mas eu vi no livro que os indígenas de origem linguística tupi, eles eram da Amazônia. Verdade. Eles eram da Amazônia, mas foram fazendo rotas de migração, ocupando essas regiões pelos rios
importantes rios. Quais são esses rios que facilitaram a migração desses indígenas tupis para o litoral do Brasil? Vamos pensar no Amazonas? Olha só, o Amazonas está aqui em cima. Fica na região que nós chamamos de região norte do Brasil. Lá nem tem acesso ao mar. Só que lá tem muitos rios. Os mais importantes são os que facilitaram a chegada desses índios para o litoral do Brasil. Rio Negro, Solimões, Rio Madeira, Rio Amazonas, rios Tapajós, o Rio Xingu, Arapuã, Paraguai, Tietê e Paraíba do Sul. São os rios que foram usados para que os indígenas de origem de língua tupi chegassem ao litoral. Esse pessoal andou muito. Andou muito. Vamos pensar nisso. Amazonas, tenta chegar no Amazonas a pé hoje. Tenta fazer um trabalho de pesquisa no Amazônia, que é um estado enorme, muito grande. Inclusive tem pessoas que acham que o Amazonas é só a floresta, né? Não é. Um estado bem desenvolvido, um estado muito grande e que tem também grande parte de seu território formado por florestas, mas não é somente isso. Então esse pessoal de origem de língua tupi fizeram toda uma rota de imigração. Dá uma olhadinha aí no seu livro, na página 303. Não tenho, professor, dá uma olhadinha aqui. Saíram daqui, olha como eles foram percorrendo toda a rota litorânea desse imenso território chamado Brasil. Foram esses povos que foram dominados pelos europeus, só que não foi uma coisa gratuita, eles não se permitiram dominar. Eram povos violentos, mas que fizeram alianças. Você acha que um português que não conhece a região, que não tem acesso às informações da terra, que não tem o mapa geográfico da região, dominaria o Brasil sem uma resistência? E se houvesse a resistência, tu acha que eles conseguiriam nos vencer? Claro que não. Por que nós temos hoje uma estátua do Araribóia ali em Niterói? Porque foram esses povos que ajudaram com a dominação portuguesa nesse território chamado Brasil. Professor, e agora? Conheci os tupis, conheci os macro-G, conheci os sambaquis. Como é que vai ser agora, professor? O que vai acontecer? Tá curioso? Quer conhecer mais sobre a nossa cultura indígena? Sobre o nosso antepassado indígena? Quer conhecer mais sobre os povos que habitaram essa região? Fica comigo então, que na próxima aula eu conto para vocês. Quais eram os povos que comiam pessoas? Que povos eram os canibais? Quais eram os povos mais guerreiros? Sabia que tinha povo no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, que nem os tupis conseguiam com ele? Povos guerreiros tão violentos que eles desfilavam com colares, com dentes de tubarão. Os Goitacá. Quem são esses, professor? Estou curioso. Então, semana que vem a gente se encontra de novo. Beijo no coração, fiquem na paz, fiquem com Deus e vamos fazer o exercício. Tchau, tchau.